Pedro Durão. Não, cadeira número 4, perdão. Passo a palavra ao presidente Zé Albiraci para que possa iniciar a reunião plenária de hoje. Solicito ao secretário que dê início com o toque no sino e, em seguida, o pavilhão nacional para que, virtualmente, nós possamos saudar. Pavilhão nacional. Todo mundo virtual. O presidente Zé Albiraci vai falar? Bom, Nós iniciamos. como sempre comento, estamos comemorando os 90 anos do Rotary Clube do Recife, o segundo maior clube em número de associados do Brasil, 114 as suas comunidades, as nossas comunidades, e tenho imensa alegria de saudar hoje o ilustre governador Jorge Bragança, presidente da revista Rotary Brasil. Obrigado. Querido companheiro governador e presidente, seja muito bem-vindo. Aproveito ainda para saudar os companheiros de outras reuniões via Zoom, mas principalmente no YouTube. Eu pediria desde Rotary Brasil para que possamos gravar a sua palestra e que ela seja aberta no YouTube. Obrigado. Devolvo a palavra ao protocolo. Oração rotária, convidamos o companheiro Horácio Mendonça. Nesta difícil época vivida pelo país, às voltas com a pandemia que ceifa vidas e superlota nossas unidades de saúde, dia após dia, roguemos a Deus por equilíbrio e proteção para todos nós e para a sofrida população brasileira. Vamos fortalecer nossas preces para que esse terrível mal passe longe de nós e de nossas famílias, para que a vacina, solução para arrefecer o poder desse inimigo invisível, ceifador de vidas e de sossego, possa chegar em número suficiente a todas as regiões e rincões do nosso imenso país, para que o Senhor olhe por nossa sofrida população, pressionada pela Covid, de um lado, e pelos lockdowns sequenciados do outro, para que essa população possa sobreviver a tantas dificuldades e possa ter em sua mesa o pão nosso de cada dia. Fazei, ó Pai Celeste, que todo esse cenário adverso não abale nossa fé e não afete nossas esperanças de que o Brasil sairá maior desse desafio. Amém. O protocolo registra a presença de Jorge Bragança, Pedro Durão, Valdemir de Bragança, Maria Alice Rocha, Zélia, Adalberto Rangel, Ricardo Teixeira, Nuno Virgílio Neto, dentre outros. Para eles, solicitamos a nossa saudação rotária. Tempo do secretário, Carlos Alberto Teixeira. A Secretaria, dentre outros expedientes, registra o recebimento do boletim do Rotary Clube Boa Vista, né, que vai estar disponível no nosso canal do WhatsApp, expedientes da Secretaria. Sem mais expedientes, devolvo a palavra ao protocolo. Neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro Pedro Durão para que possa fazer a apresentação do palestrante de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra fazer a apresentação do currículo do nosso companheiro Jorge Bragança. Acho que vocês já sabem, mas ele é natural de Teresópolis,
no Rio de Janeiro, onde nasceu, e desde cedo ele já começou a brilhar, pois, como estudante, ele foi premiado pela Academia de Letras de Teresópolis em um concurso literário. Então, logo desde pequeno, ele já brilhava. Atualmente, ele é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, ambos no Rio de Janeiro. Além das atividades profissionais como advogado, ele é professor do curso de Direito e lecionou também no curso de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Ele foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis por 4 mandatos e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Rio de Janeiro. Da experiência profissional dele, nós podemos destacar que, como advogado, ele atua nas áreas civil, comercial e tributária, tem escritórios localizados, presta assessoria a empresas de médio e grande porte. Como empresário, ele atua no ramo hoteleiro e cultural. É proprietário, entre outros empreendimentos, do Vila Nova Parque Hotel em Teresópolis. Ele é fundador e diretor do Centro de Expressão Cultural do Instituto de Cultura, que atua nas áreas de música, das artes plásticas e da literatura. Ele também é coordenador geral e presidente do Conselho Diretor do Centro Cultural FESO ProArte, que é um órgão da Universidade Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis. Ele também foi governador do Elos Internacional, né, que divulga e advoga sobre a língua portuguesa no Distrito L8, e é membro também da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde integra o Conselho Jurídico Estratégico e o Conselho de Cultura dessa centenária instituição. No Rotary, ele foi governador do Rotary Internacional em 95, 96, e, na época, ele foi campeão da arrecadação para a Fundação Rotária, notadamente na polio. Foi presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro em 2016 e 2017. Como vocês sabem, o Rotary Club do Rio de Janeiro é o primeiro clube do Brasil e da língua portuguesa. Atualmente, ele é o presidente da revista Rotary Brasil, que ele vai nos falar a respeito. Bragança. Obrigado pela atenção. Jorge Bragança, presidente da revista Rotary Brasil, para ministrar a sua palestra sobre atualidades da revista Rotary Brasil. Muito obrigado. Fala com ele agora. Por gentileza, era preciso que vocês desbloqueassem a apresentação que eu vou fazer. Carlos Teixeira. Tem um bloqueio aqui. Há um bloqueio para eu poder fazer a apresentação de algumas imagens. Nosso secretário já está verificando isso. Obrigado. Pode fazer agora. Será que já está? Posso entrar? Bom. Mas ainda não está aparecendo lá, não, né? Porque eu queria que isso aparecesse só na hora que eu falasse. Só depois. Então, deixa eu só entrar a minha imagem. Bom. Meu caro presidente, nosso grande diretor, o Diraci, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, dizer que, para mim, é uma honra muito grande falar para os companheiros do Recife e de outras regiões próximas
O Biraci é uma figura extraordinária, uma grande figura do Rotary Internacional, foi o nosso grande diretor, hoje eu sei que é um excelente presidente do Rotary do Recife. E quero também agradecer muito ao Pedro Durão por essa apresentação. O Pedro Durão é uma figura expressiva dentro da nossa instituição também, e eu tenho particularmente interesse em dizer isso, porque o Pedro Durão é uma pessoa que trabalha muito para a Fundação Rotary. E eu sempre gostei da Fundação Rotary. Bom, meu caro presidente, o Biraci, meus caros companheiros e companheiras do Rotary Clube Recife. Jorge, deve ter algum outro microfone aberto aí, dando interferência. Agora parece que melhorou. Está dando eco. Está dando retorno. Agora acho que vai. Parece que agora sim. Sim. Agora parou. Parou. Gente, meus caros companheiros, queria dizer o seguinte. Quando eu assumi aqui a revista Rotary Brasil, onde eu já permaneço há muito tempo, fui diretor várias vezes, diretor político. Talvez seja... Alô? Melhorou? Acho que sim, né? Dando eco. Está dando eco, né? Será que não tem dois acessos simultâneos? Talvez um computador ou celular, alguma coisa assim. Realmente o eco é por conta disso. Eu também sugiro que todo mundo que esteja com o microfone aberto e que não seja o palestrante também desligue nesse momento. Costuma melhorar bastante. Alô? Está me ouvindo? Acho que melhorou, né? Ninguém está ouvindo. Está ótimo. Estão me ouvindo agora, Biraci? Muito bem. Bom, Perfeitamente, então, pode falar. Bom, deixe-me dizer o seguinte. Logo eu assumi aqui a revista Rotary Brasil, eu comecei a observar algumas coisas. Começamos a fazer pesquisas, uma série de coisas, e os rotarianos diziam, por exemplo, que liam a revista, e fizemos uma pesquisa, inclusive com Datafolha, na qual chegou-se à conclusão de que 60% dos rotarianos liam a revista, essa coisa toda, tal. E eu comecei a me questionar, comecei a colocar em dúvida o seguinte: será que todos leem mesmo? Será que a revista tem realmente uma repercussão? A revista é um instrumento lido por todos os rotarianos? Ou a maioria, talvez, folheia a revista, leia aquilo que seja do seu interesse e não mais de nada? Você pode deixar para depois, né? Bom, então, começamos a pensar, e cheguei à seguinte conclusão. Afinal de contas, o que é a revista Rotary Brasil? Qual o papel da revista Rotary Brasil? Qual, no meu entender, deveria ser a função da revista Rotary Brasil? E cheguei à conclusão muito simples de que o seguinte, que a revista Rotary Brasil tem que ser, acima de tudo, uma ferramenta importantíssima para consolidar a imagem do Rotary. De que forma? Agregar a imagem do Rotary a algo positivo, algo bom, algo que tenha uma finalidade importante para o rotariano, para o cidadão, para as pessoas que contribuem com ela. Então, começamos a pensar, eu com a minha equipe, o Nuno, os outros editores, e começamos a trocar uma série de ideias, e chegamos à conclusão do seguinte: nós, no Rotary, não estamos explorando adequadamente essa lei. A pergunta que eu fiz inicialmente, eu me questionava, será que todos leem a mesma revista? E a revista deve ser dirigida somente ao rotariano? Cheguei à conclusão que não, que a nossa revista
deve ser um elemento, deve ser um instrumento importantíssimo para levar a imagem do Rotary, a toda a sociedade. De que forma? Então, começamos a fazer o seguinte: eu comecei a distribuir a revista para universidades, comecei a distribuir a revista para acadêmicos de diversos, para o Ministério Público, Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, enfim, grandes empresários. Era preciso levar a revista, levar essa ferramenta para todos. Por quê? É preciso você aproveitar e levar a imagem do Rotary, levar a informação. E, para isso, o que nós fizemos? Começamos a agir da seguinte forma: começamos a fazer toda a matéria de interesse do rotariano, mas procuramos também trazer matéria que não é só do rotariano, mas é do ser humano em geral. Começamos a falar sobre depressão, sobre outros grandes problemas, sobre grandes problemas da sociedade, de forma que interessasse não só a rotariano, mas a todas as pessoas que, eventualmente, potencialmente, poderiam ler a revista. As universidades ficaram maravilhadas com a revista, não são todas, mas algumas aqui eu entrego, acadêmicos, reitores, essa coisa toda, temos conversado, eles têm comentado comigo sobre a revista, começaram a questionar o que é o Rotary, qual é a verdadeira imagem do Rotary, realmente o que nós fazemos. A revista tem essa grande oportunidade de levar essa coisa. Então, nós começamos a começar a dar um perfil um pouquinho diferente à revista, sem perder os seus fundamentos básicos. Então, eu vou exibir para vocês algumas imagens de algumas revistas que servem de exemplo ao que eu estou falando. Então, vou pedir que o nosso assessor aqui coloque, então, essas imagens. A imagem não está completa aqui, tá? Vou mostrar para vocês alguns dos exemplares em que nós procuramos mostrar. Não sei se a história foi exatamente essa, mas, segundo me contar, teriam ido ao prefeito e dito o seguinte: senhor prefeito, por que o senhor não deixa o Rotary administrar a cidade? Ou por que não deixa que o Rotary colabore com o desenvolvimento da cidade? Parece que o prefeito, um sujeito muito inteligente, concordou e permitiu que então os rotarianos participem. Então, essa cidade acabou ganhando o prêmio como a terceira, a cidade mais feliz, quer dizer, ajudou Pato Branco a ganhar o título de cidade amiga do idoso. Se a cidade é amiga do idoso, vocês imaginem que a cidade é boa para todo mundo, porque, naturalmente, um cuidou da educação, outro do saneamento, outro da saúde, outro da coisa. Então, é muito importante essa participação do rotariano na comunidade de uma forma integrada, de uma forma participativa. Vamos à próxima. Aqui nós tivemos uma reportagem extraordinária, eu dei para muitos psicólogos, psiquiatras, pessoas ligadas à universidade, ligadas à área de ciências humanas e sociais, que a gente fala a dor silenciosa. Vocês sabem que o suicídio está entre as 10 maiores causas de morte no mundo. E aqui, então, nós falamos Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio, a dor silenciosa. Aqui falamos da depressão, falamos da ansiedade, falamos de uma série de problemas que interessam não só ao rotariano, mas interessa a todas as pessoas em geral. Então, foi uma revista que fez muito sucesso. Eu levei essa revista, inclusive, para Brasília, para o Instituto, e foi um sucesso extraordinário. Para a próxima. Outra coisa muito importante, a gente está vivendo um grande drama, que são as fake news. As fake news na medicina. Aqui nós enfocamos uma série de informações errôneas que estão sendo passadas pela sociedade pelas redes sociais através das fake news. A fake news das redes sociais, mas pode vir de algum setor da imprensa também. Então, é preciso que a gente tenha todo o esclarecimento necessário para que a gente possa levar o devido esclarecimento ao cidadão. Próximo. Outra revista muito importante. Fizemos uma reportagem numa cidade, vocês estão vendo aí, onde nós falamos muito da reciclagem de lixo, o apoio dos clubes brasileiros à cooperativa de reciclagem. A reciclagem não pode ser feita exclusivamente pelo Estado, pelo governo, pelo município. A sociedade tem que participar junto. Tem sido feito sob forma de cooperativas, é uma forma de todos levarem esse processo para cada cidade e fazer a reciclagem de lixo.
Vamos para a próxima. Fizemos também um trabalho muito interessante, como emplacar seu projeto na mídia, e colocamos a mídia como uma ferramenta importantíssima para emplacar esses projetos. Ali nós falamos de todo o problema tecnológico, todo o problema que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, levando para todos esses aspectos do projeto na mídia, dos grandes projetos rotários, que é uma coisa muito importante. Vamos para o próximo. Uma revista que foi uma revista consagrada, uma revista importantíssima, aliás, no mundo inteiro, porque aqui nós estamos falando da vitória que nós obtivemos na campanha da Polio Plus, quando conseguimos erradicar completa e absolutamente na Nigéria. Então, está ali, você veja a camisa do personagem que está ali na capa da revista, chamado Goodbye Polio, Thank You Rotary. Próximo. Eu acabei de falar que o Rotary não tem explorado convenientemente o seu potencial. Por que razão eu digo isso? Observe o seguinte, vocês estão vendo um jornal que é de 1939, 40 e poucos. O jornal chama-se O Globo, hoje o maior jornal do Brasil. Observem que na primeira página do jornal, como manchete, diz o seguinte: a 39ª Convenção de Rotary Internacional é uma grande oportunidade para o Brasil. Vocês aqui podem observar o prestígio que essa instituição teve no mundo, a ponto de sair como manchete na primeira página do jornal O Globo, dizendo: olha a importância da Convenção de Rotary Internacional acontecer no Brasil. Então, vocês vejam a importância que essa instituição privada, essa ONG, essa organização não governamental, teve de influência no mundo, como tem até hoje. Só que ainda não tem mais, talvez, esse apelo que tem da imprensa, como nós vimos aqui nesse jornal. Por quê? Observe uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo o seguinte: o mundo hoje está cheio de ONGs. É ONG para todo lado, ONG para lá, ONG para cá, ONG para os direitos humanos, ONG para as crianças, ONG para o feminicídio, ONG para não sei o que, tá. Só que é tanta ONG que nós temos espalhadas aí no Brasil, vamos falar do Brasil só, que elas se diluem. Só que essas ONGs, minha gente, não têm a devida estrutura. Talvez sejam auxiliados para poder arrecadar dinheiro daqui, dali, para poder colaborar, tal, mas não tem tal. Quando chega numa época como a que vivemos, a época da pandemia, vai ocorrer uma coisa impressionante. Qual é essa coisa impressionante? É exatamente isso. Numa hora dessa, só uma instituição estruturada, tradicional, com recursos, com organização, é que aparece. Então, vocês vejam, o nosso diretor Mário César, no outro dia, me mandou um trabalho importantíssimo, onde ele fez o levantamento do surgimento, da divulgação do Rotary Internacional na mídia, em geral. Só no mês teve 189 menções ao Rotary. No Fantástico, o Jornal Nacional da Globo, outros jornais famosos, da Band, tal. Por quê? Porque numa hora dessa, aquele monte de ONGs diluídas por aí, que fazem muito barulho, mas que, na verdade, não tem uma estrutura adequada, uma estrutura de força, uma estrutura que possa manter com firmeza uma posição, então o Rotary começa a aparecer. Então, minha gente, nós estamos exatamente no momento de revitalizar o Rotary, de colocar o Rotary novamente na dianteira, na frente, como uma instituição absolutamente de prestígio e forte, como nós vimos naquela reportagem que está ali. Vamos passar à próxima imagem? Eu tenho feito também uma coisa, eu tenho feito alguns cartazes, onde vocês veem ali que está um globo terrestre, e em cima uma série de ferramentas mostrando uma época de tecnologia que nós vivemos e como o Rotary está ligado, está agregado a essa tecnologia, está acompanhando a evolução do mundo. Vamos para frente. Aqui é outra apresentação deste folheto que eu tenho distribuído para as universidades, para o Poder Judiciário, para a autoridade, tá? Onde diz o que é a Rotary. Então, daria um quadro para que as pessoas possam ter uma ideia dessa instituição, uma ideia dessa organização. Próximo. Isso aqui, minha gente, foi uma pesquisa de Datafolha, em que nós verificamos o seguinte. A Datafolha, então, questionou, isso foi em 2018,
Desculpe, foi em 2019. Essa pesquisa diz o seguinte: quem lê a revista Rotary Brasil? Então, lá em cima, deu um percentual de que 92% leem e 8% não leem. Em outras palavras, 8 em cada 10 leitores são do tipo have, ou seja, leem entre 9 e 12 edições por ano. Depois nós vimos com outros dados, outras informações, mostrando. A minha pergunta inicial é a seguinte: será que 92% leem efetivamente a revista de ponta a ponta? Essa é uma questão que nós começamos a questionar e começamos a verificar a realidade dela. Que a revista é importante, é boa, nós temos tido muitos elogios, muitos comentários positivos. Temos acontecido também de muita gente hoje preferir a revista digital e não a revista impressa. Mas isso voltaremos a falar daqui a pouco. Próximo. Aqui também nós falamos da presença digital, porque nós temos a revista digital, embaixo temos uma série de capas mostrando, isso a gente tem que procurar divulgar ao máximo. Quer dizer, é importante levar a imagem de Rotary, levar a presença de Rotary, levar a marca Rotary. E por falar em marketing, nós estamos falando em duas coisas. Vamos falar na palavra marca e vamos falar na palavra grife. Não adianta a gente querer fugir de uma realidade. Nós vivemos num mundo em que a marca, a grife, o nome, o prestígio é o que pesa realmente na sociedade. E nós temos que mostrar a qualidade da nossa instituição, a capacidade que ela tem de mobilização das pessoas. É uma das instituições de maior capacidade de voluntariado, de manobrar, de conjugar, de arrecadar mão de obra para trabalhar em prol da comunidade. Vamos para o próximo. Também nesse quadro a gente mostra a abrangência nacional e internacional do Rotary, mostrando, inclusive, o seguinte: olha a importância de pertencer ao Rotary. Você não tem contato só com o teu vizinho da cidade próxima, ou de Brasília, ou de Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou Salvador. Não, você tem um contato com o mundo todo. Você tem a possibilidade de se contactar com todo o mundo. Olha que coisa importante. Alguém já pensou nesse potencial, nessa condição? Vamos para o próximo. Pessoas que se encontram, trocam ideias e entram em ação. Esse quadro quis mostrar um pouco o seguinte: que a gente não apenas se encontra para assuntos sociais, isso talvez, o assunto social, o encontro social, o almoço junto, o café junto, é muito importante. Mas isso é uma contingência da vida, todo mundo tem que almoçar, todo mundo tem que se encontrar. Mas o importante da nossa instituição é a gente fazer com que as pessoas troquem ideias. É preciso que as pessoas sintam que dentro do Rotary tem pessoas que pensam, que as pessoas que transmitem ideias e que com essas ideias elas entram em ação e produzem trabalho e produzem serviços. Próximo. Aqui nós mostramos também uma outra faceta e uma coisa interessante, minha gente. O Rotary Internacional acaba de fazer uma pesquisa mundial sobre as publicações sobre as revistas. E sabe o que resultou e o que agora a nossa instituição nos recomenda? Só fazermos fotografias que mostrem pessoas em ação. Aquela coisa de tirar fotografias fazendo pose, sorrindo, nada disso. Daqui para frente, quando você tirar foto de alguém do Rotary, deve ser alguém que está em ação, comemorando alguma coisa, inaugurando uma fábrica, inaugurando um posto de serviço, inaugurando alguma coisa de muita importância para a sociedade. Essa coisa de gente em ação é a imagem que nós temos que mostrar. Ali nós temos, inclusive, Bill Gates, que tem a Fundação Melinda Gates, que muito tem colaborado conosco, sobretudo na campanha Polio Plus. Pedro Durão sabe disso, está aqui com a gente. Próximo. Aqui nós procuramos trazer o perfil do leitor e verificamos lá que o perfil do leitor tem hoje uma média de 55 anos de idade. Vamos falar daqui a pouco do Rotaract, que queremos mudar um pouco isso. A tiragem está de quase 48 mil assinaturas, né? Vamos passar para o próximo.
dizer que a revista Rotary Brasil acaba de entrar para a ABTRF. A ABTRF é um caminho, uma ferramenta importantíssima, é uma instituição importante que se criou dentro do Rotary, porque você tem acesso à empresa com CNPJ, quer dizer, uma pessoa jurídica que colabora e se torna uma empresa cidadã, passa a ter o status de uma empresa cidadã, porque colabora, e é uma colaboração relativamente fácil, pequena para cada um, mas que no seu conjunto tem uma força extraordinária. Então, nós acabamos de entrar como empresa cidadã e estamos divulgando, nesse número da revista, nós mostramos, então, o que é a empresa cidadã e procurando trazer outras empresas. Eu agora, semana passada, tive aqui um encontro com um grupo de empresários, donos de uma empresa chamada Amigão, que é uma empresa que tem lojas espalhadas no Brasil inteiro, e que estão interessados, talvez, em entrar com a empresa cidadã e talvez fazer um anúncio na nossa revista Rotary Brasil. Próximo. Acabou. Bom, minha gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu tenho um pequeno texto. Esse texto saiu publicado, foi um artigo que eu escrevi na revista Rotary Brasil no mês de dezembro. Nessa revista, eu vou ler um pequeno, já li para algumas outras pessoas, talvez alguém vá ouvir novamente, mas eu fiz esse artigo chamado Nosso Tempo, em que eu digo o seguinte: crescer ou não crescer? Eis a questão. E digo o seguinte: há mais de um século nasceu o Rotary, instituição que se internacionalizou e exerceu forte influência na sociedade ocidental, depois por todo o mundo. Logo de início, o Rotary estabeleceu seus fundamentos, preparando o caminho para que seus associados, usando suas habilidades e dedicação, fizessem diferença em suas comunidades. Com os documentos normativos então criados, determinou-se que os Rotarys deveriam se familiarizar com os princípios e valores que guiam as ações de nossa instituição, notadamente os serviços humanitários e o empenho pela paz mundial. Estabeleceu-se mais que o Rotary seria uma filosofia de vida que se propõe a equacionar o eterno conflito entre o desejo de lucro pessoal e o dever de auxiliar o próximo. E, para isso, a palavra-chave por nós adotada é servir. Ao se espalhar pelo planeta, nossa instituição estendeu sua influência, sua palavra, seus ensinamentos. Atravessou momentos muito difíceis: a gripe espanhola de 1918, as duas guerras mundiais, limitações e regimes autoritários. Em meio a tudo isso, o Rotary resistiu, trabalhou, serviu. Firmou posição e continua seu trabalho até hoje em um ambiente mundial talvez um pouco mais acolhedor, mas não menos desafiador. Para realizar essa missão, o Rotary organizou sua forma de proceder: obrigatoriedade de presença nas reuniões, palestras, institutos e em outras atividades eminentemente presenciais. Veio a pandemia, minha gente, que hoje enfrentamos, e a instituição não esmoreceu um minuto. Ao contrário, prossegue com suas reuniões, agora em ambiente virtual, destina recursos para auxiliar as comunidades e dá continuidade ao trabalho humanitário. É inegável, entretanto, que por causa da pandemia, mas também por outros fatores, estamos, quando muito, conseguindo manter o número de associados. E as estratégias para atraí-los ou recuperá-los não têm sido muito bem sucedidas. Essa que é a verdade. Um sinal de alerta se acende. E não é só no Rotary. Não é só no Rotary, e digo isso porque eu também pertenço a outras instituições. Afinal, questiono: o que vem ocorrendo neste mundo contemporâneo, que muitos chamam de pós-moderno? O que vem ocorrendo com as instituições, academias e agremiações? Então, eu prossigo dizendo: tempos líquidos. Pode-se certamente falar numa característica nova marcando nossos dias: um generalizado desinteresse da sociedade pelo estável, pela constância. Um abalo na lealdade a um propósito. É cada vez maior o número dos que carecem de persistência, paciência e dedicação perseverante ao trabalho. Os profissionais, dos menos qualificados aos seus, das grandes empresas, se manifestam não pretender se atrelar a uma empresa, ao emprego ou função por muito tempo, a um compromisso, almejando experimentar de tempos em tempos uma experiência nova.
No Japão, por exemplo, onde um trabalhador ingressava jovem numa empresa e se desligava aos 80 anos, isso já não se vê. Jovens, muitos jovens dizem que não querem casar. Casados dizem que não querem ter filhos. Casados com filhos separam-se com a maior facilidade. Há, com certeza, um desejo louco pelo descompromisso. Uma noção equivocada de liberdade, de substituir a liberdade de para a liberdade para. Vários autores abordam essa questão em diferentes perspectivas. Falecido em 2017, o sociólogo polonês domiciliado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, cunhou o conceito de sociedade líquida, em contraposição à sociedade sólida. O filósofo marxista norte-americano Marshall Berman publicou um livro com o título Tudo que é sólido desmancha no ar. E o escritor tcheco-francês Milan Kundera fala na insustentável leveza do ser. Estamos diante de um desinteresse pela tradição, pelos valores, um firme propósito pela cultura de superfície. A pressa, a velocidade, o não parar, o receio das responsabilidades, do comprometimento, enfim. A procura de uma liberdade que não sabemos se virá e o que, afinal, faremos com ela. Portanto, há uma corrida contra o tempo, um assodamento, uma vontade de ver as coisas já feitas, prontas, realizadas. A busca pelas aparências, pelo sucesso fácil. No entanto, minha gente, observe que coisa interessante. Será que o ser humano é assim mesmo, não quer mais nada? Ou isso é uma característica da nossa época? A verdade é a seguinte: é que se, por um lado, as pessoas não buscam um compromisso rotineiro, firme e constante, por outro lado, parece haver uma espécie de vontade, uma espécie de um querer, um pertencimento, alguma espécie de vontade, de desejo de ser útil, de participar, de conectar-se, de exercer uma missão relevante com significado para a própria vida e para os demais. E não são poucos que se aproveitam disso para seus próprios fins. Então, vejam bem, minha gente, se por um lado o ser humano tem essa certa ojeriza pelo compromisso, pelo rotineiro, por outro lado, ele quer participar, ele quer atuar. Eu citei já, numa outra reunião, esses dias, um livro de um autor americano muito interessante chamado Saul Bellow. Esse autor escreveu um livro chamado Na Corda Bamba. Ele diz o seguinte, ele conta a história de um desgraçado lá nos Estados Unidos, de Chicago, desempregado, abandonado pela mulher, abandonado pela família, um largado no mundo, vivendo lá num canto, num buraco, feito um mendigo da pior espécie. Esse homem passou meses, passou anos, esperando, sabe o quê? Esperando ser convocado para a guerra, porque era preciso alguma coisa para dar sentido à sua vida, para transformar a sua vida numa coisa importante. Seja a guerra do Vietnã, seja a guerra da Coreia, não importa. Era preciso que ele mostrasse um pertencimento, ele mostrasse, ou dissesse para ele próprio que a vida dele era útil, que a vida dele era boa para alguma coisa. Bom, nós estamos no Rotary dentro desse quadro. É um quadro que nós temos que enfrentar. Não adianta, é presencial isso. Nós temos que nos adaptar a essa realidade e viver esse mundo, essa realidade. Ontem, por acaso, ontem à noite, eu li um livro, isso aqui, que se chama O Suicídio do Ocidente. É de um autor americano chamado Jonah Goldberg. E eu achei uma coisa muito interessante neste livro, que diz o seguinte, uma pequena passagem que eu vou ler para vocês. Arthur Brooks, presidente do American Enterprise Institute, escreveu extensamente sobre a importância do sucesso conquistado. Conquistar o sucesso não é sinônimo de ganhar dinheiro ou ficar famoso. A essência do sucesso conquistado, que Brooks diz ser a essência do excepcionalismo americano, norte-americano, ele cita a mentalidade americana de alguns anos atrás, não atual, que hoje está muito degradada e está precisando de uma reformulação. Mas a grande ideia do americano, que gostava do sucesso que decorresse de um trabalho. Que Brooks disse que a essência do excepcionalismo americano é a satisfação pessoal que resulta do trabalho duro e da conquista.
ela pode assumir a forma de dinheiro, mas não é o dinheiro que compra a sensação de sucesso conquistado. As pessoas que simplesmente recebem dinheiro, seja de uma loteria esportiva, de uma herança, experimentam uma breve excitação psicológica em razão da benesse inesperada. Mas essa excitação se desvanece rapidamente. Portanto, meus amigos, o que gera felicidade duradoura é a convicção de que seu trabalho é valorizado, que sua contribuição foi significativa e que você é necessário. Dentro dessa linha, minha gente, o que o Rotary, no meu entender, deve buscar é exatamente captar pessoas que possam efetivamente trazer o seu trabalho, que possam ter uma noção de pertencimento, de pertencer a uma instituição da qual ele se orgulhe de fazer parte. E a revista Rotary Brasil está aqui preparada, trabalhando para que a gente possa auxiliar nesse trabalho, de conjugar, de conectar essas pessoas, de fazer com que elas se sintam importantes dentro de uma instituição. Vocês vejam a importância da instituição. É preciso que cada um de nós sinta orgulho da instituição e divulgue. Cada um de nós deve ser um soldado lutando para divulgar essa parte. Essa coisa do Rotary, veja bem, as propagandas que eu tenho feito aqui, isso aqui é uma revista, é um calendário de mesa. Eu sugeria que os clubes, quando divulgassem, fizessem um calendário de mesa, porque ele fica em cima de um balcão, fica em cima do balcão do banco, de um escritório. É preciso ser visto. O Rotary precisa ser visto, porque tem um ditado antigo que diz: quem não é visto não é lembrado. Essa é uma grande verdade. Então é preciso que a gente apareça, é preciso que a gente mostre o nosso trabalho. Não adianta a gente querer fugir disso. A palavra marca, a palavra grife é importante e nós temos que lutar por isso. Ontem, numa reunião com a diretoria nossa aqui, surgiram grandes ideias. Por exemplo, uma ideia de um companheiro foi de que a gente fizesse também um emblema para botar no carro, um adesivo para botar no carro com a marca Rotary, desde que botando corretamente, porque é preciso que você diga, você pertence ao Rotary, que aquela instituição é importante, porque alguém veja, alguém olhe, alguém pense. Muita gente deu ideias excelentes. Tivemos a ideia do nosso palestrante da semana retrasada, o Ricardo, muito boa também, em que acha que o Rotary também poderia, de uma certa forma, estimular certas atividades. Por exemplo, um determinado esportista que gosta de um determinado esporte, a área da música, a área da educação, a área disso, quer dizer, pessoas ligadas a esses setores pudessem se agregar ao Rotary, não para fatiar o Rotary, não para desmembrar o Rotary e criar sociedades paralelas, mas a gente aproveitar a estrutura do Rotary Internacional para que a gente possa mostrar a essas pessoas que eles podem se unir e desenvolver os seus interesses, seus projetos na área disso, na área do esporte, na área da música. Vocês vejam amanhã um desportista que causa grande sucesso em qualquer país do mundo, está lá a bandeira do Rotary. Ou um músico, um pianista, um violinista, que amanhã está no palco do Carnegie Hall de Nova York, com a bandeira do Rotary do lado, porque dentro do Rotary conseguiu um projeto muito importante para alcançar aquele espaço. É preciso que as pessoas se sintam pertencentes a uma instituição importante como o Rotary. E, do outro lado, nós estamos também procurando fazer o seguinte, meus amigos. Nós estamos agora tentando abrir um canal no YouTube para que a gente possa permanentemente falar do Rotary. Mas uma outra ideia muito boa que veio do nosso jornalismo foi o seguinte. É que... O que houve? Alguém compartilhou uma imagem branca. Pode voltar, já voltou, né? Bom, eu estava falando agora o seguinte. Outro aspecto importante que nós podemos explorar muito, a gestão do jornalismo aqui, é a gente ter o iPod, né? O podcast. O podcast, vocês sabem que coisa interessante. Quando a televisão foi descoberta, foi inventada, todo mundo disse, o rádio vai acabar, o rádio não existe mais. Minha gente, o rádio é tão forte, ou muito mais forte do que a televisão. O rádio permite que você, o jardineiro cuidando do jardim, está com o seu radinho ligado.
A faxineira que está lá fazendo a faxina está com o seu rádio ligado. O outro fazendo o trabalho. Então, o rádio tem uma importância muito grande. E o podcast hoje é de uma importância fundamental, porque através do podcast nós estaremos permanentemente levando a imagem do Rotary, levando notícias do Rotary, e todos começam a acompanhar. É uma forma de desviar a atenção das pessoas para certas fake news que tem nas redes sociais e a gente encaminhar para uma coisa efetivamente positiva. Houve também uma sugestão nessa reunião de ontem que, através do podcast, a gente pode ler artigos da própria revista. Você está dirigindo, vai para a praia, aliás, o Gueiros deu essa sugestão, você está indo para a praia, pode estar ouvindo no podcast do seu carro uma reportagem, uma entrevista da própria revista, ou um assunto importante. E todos os projetos serem anunciados permanentemente. O importante é que a gente mantenha vivo a cada momento essa conotação. O que é importante é que a gente agregue a imagem do Rotary a uma imagem de uma coisa boa, de uma coisa importante. E veja o seguinte, nós produzimos uma revista no mês passado, que foi uma revista que fala, acho que ela fala da paz. Vocês devem se lembrar. Edição de fevereiro. Edição de fevereiro. Fazemos juntos a paz. Olha que trabalho lindíssimo não faria o Rotary. Deu para ver? Eles mostraram, desculpa. Eu estou pensando que estou com grande novidade, não estou com novidade nenhuma. Bom, mas o que ocorre... Ah, está ali. O Gueiros mostrou lá. Mas o que é importante é o seguinte, veja o trabalho que o Rotary pode fazer para a tolerância no mundo. Nós estamos vivendo num mundo de absoluta intolerância. E essa intolerância está acontecendo pelo seguinte, porque as pessoas não estão prestando atenção naquilo, ou não estão valorizando, ou não estão sabendo avaliar adequadamente os fatos e as pessoas. Vocês conhecem, todos nós conhecemos uma expressão que diz assim: ah, ele toca de piano. Você toca piano, você toca de ouvido, toca de ouvido. Então, nós temos muito isso. Ah, eu toco sim, mas toco de ouvido. As pessoas estão fazendo uma coisa que não pode ser assim. Estão tocando de ouvido, estão avaliando de ouvido, vê as coisas pela aparência. Não, é preciso que a gente colabore, que a gente ajude as pessoas a voltar uma era de tolerância, uma era de compreensão, uma era de coisa desse tipo. Eu estou aqui vendo o Valdemir de Bragança, e estou me lembrando de uma coisa. Quando me pediram aqui se podia ceder um espaço na revista Rotary para as reuniões da ABROL, eu imediatamente consenti. Por quê? Porque vejo a importância de você ter a ABROL ligada ao Rotary. É a Academia Brasileira Rotária de Letras. Veja bem a importância disso. Eles agora criaram uma série de academias regionais. Eu sou fundador da Academia Brasileira Rotária de Letras, mas agora nós temos a Academia Regional. Vocês vejam a força que isso traz para o Rotary, porque essas pessoas vão ingressar para o Rotary, vão saber o que é Rotary, e criaram agora agências no Peru, se eu não me engano, na Argentina, em vários locais. Olha a força que isso dá para o Rotary. Olha a força que se daria se a gente também colaborasse paralelamente com uma academia de música, uma academia de esportiva e outras entidades. E a gente tinha falado com vocês da média de rotariana de 55 anos. Mas uma coisa eu queria dizer o seguinte, vocês viram que o nosso Rotary Internacional, é por isso que o Rotary está sobrevivendo e vai sobreviver por uma razão, pela visão que o Rotary Internacional tem. E os nossos diretores, com certeza, também. Por quê? Porque, veja bem, eles conseguiram pegar o Rotaract, que até então era olhado, o Rotaract era olhado como uma instituição, um apêndice, um pendurado. Eles hoje transformaram o Rotaract numa instituição. Ela é tão importante quanto o Rotary. O que eles fizeram com isso? Eles desarmaram os ânimos do garoto, do jovem e da juventude. Eles hoje se sentem importantes e se sentem com muito mais responsabilidade. Nós abrimos um espaço para eles na revista, nós estamos dando espaço a eles, eles estão trabalhando, estão tendo um resultado maravilhoso. E a gente tem que olhar a juventude como uma espécie muito importante. Aliás, eu digo para vocês uma curiosidade. Vocês sabem que a juventude, às vezes, tem mais juízo do que nós, adultos? Tem jovem aí que dá conselho para o pai, para a mãe.
Vou dar um exemplo para vocês. A minha mulher, a Fátima, fumava desbragadamente. Parou de fumar 1 ano e meio. Pois muito bem, minhas 2 filhas nunca, vivendo ao lado dela nos anos todos, nunca colocaram um cigarro na boca. Nunca botaram uma bebida alcoólica. Então, vocês vejam que muitas vezes o jovem tem muito mais cabeça do que nós, que precisamos ter um pouco de juízo. Vocês sabem que o Shakespeare, o grande escritor, grande teatrólogo, grande dramaturgo inglês, no Rei Lear, tem uma passagem formidável. Ele diz o seguinte, ele faz a doação de todos os bens dele para as filhas. Uma ele acha mais justo, outra acha ingrata, mas ele doa todos os bens para as filhas e diz, eu doando minhas terras todas, porque era o rei mais poderoso da Europa na época, século XVI, XVII, eu doando para elas tudo, eu estaria muito bem, porque eu visito uma, visito outra, então continuo rei. Só que ele começou a perceber que ele já começou a ser uma figura indesejada daqui, dali. No fim, as filhas e os genros começaram a brigar por uma nesca de terra, por um pedaço de terra, pelas divisas, pela fronteira. E ele acabou, coitado, largado no mundo e abandonado, e o único que o acompanhou foi o bobo da corte. O bobo da corte era aquele que falava as grandes verdades na brincadeira. E um dia ele vira-se para o bobo e diz assim, bobo, onde eu errei? E o bobo respondeu, você ficou velho antes de ficar sábio. Então eu acho o seguinte, todos nós temos que aprender uma coisa, vamos ficar sábio antes de ficar velhos, vamos adquirir sabedoria. A sabedoria é o caminho para a felicidade. Por que felicidade? Acho que o mundo não é um mundo de felicidade. O mundo tem sido, ao longo dos anos, um mundo de sofrimento, angústias, dificuldades. Mas nós temos momentos felizes e nós podemos melhorar muito a vida nossa e das pessoas. Mas com isso você só consegue não achando que vai ter um sucesso fácil e que vai ter fama e dinheiro, nada disso. Você vai ter se você tiver exatamente sabedoria, adquirir a sabedoria para viver, saber como se conduzir, como avaliar as coisas e saber as consequências dos atos de cada um. Minha gente, eu tenho procurado e quero pedir ajuda a vocês, porque a nossa revista sobrevive com a ajuda de vocês. Eu já vou terminar, que eu sei que o nosso Biraci tem tempo também, não é? Mas uma coisa eu queria dizer. Houve um congresso sobre revistas que aconteceu na Escandinávia. O Mário César, inclusive, mandou material. Nesse seminário sobre revistas do Rotary, sobre revistas mundiais, chegou-se à seguinte conclusão. A revista impressa, ela foi chamada de push, do inglês push, empurra. Ela te empurra a notícia, ela te leva a notícia para você ter. E ela materializa a entrevista. Ela registra um fato, registra uma ocorrência, registra um líder, registra um nome. Hein? Posso continuar? Para terminar. Então, o que acontece? É muito importante isso. Segundo, quero dizer que a revista digital, minha gente, tem sido uma revista que você, chamada pull, você recebe, você tem que abrir, você tem que participar, você tem que estar lá. Então, a revista digital é muito importante, mas a revista impressa é aquela que você entrega na banca, bota para um amigo e mostra. Mostrar a vocês em primeira mão a capa da revista do mês que vem, onde nós vamos dar uma ênfase muito grande ao meio ambiente. Essa revista você já tem em mãos, né? E nós estamos também distribuindo um pouco a suma econômica para algumas entidades, é de o nosso diretor aqui, e que faz uma propaganda permanente e gratuita da nossa revista. Minha gente, eu não quero me estender muito, quero apenas encerrar dizendo o seguinte, que a revista portuguesa, que aqui está, nós estamos fazendo um contato, tentando fazer um contato com a Cláudia, que é a editora de lá, para que a gente possa ver a posição do pessoal de Portugal, os brasileiros em Portugal, e como é que está o Rotary lá, e a gente procurar tentar fazer um trabalho junto com eles. Meu caro Biraci, muito obrigado. Eu queria apenas
dar um pouco dessas notícias para vocês, dizer o que é a revista, como é que a gente tem feito, o que é que nós temos feito, e agradecer, pedir desculpas pela demora também, e dizer que estamos sempre à disposição de todos vocês, pedir que vocês colaborem conosco, a revista, e façam o possível para que ela possa divulgar e possa levar avante o nome dessa nossa instituição tão importante que conecta todos os rotarianos do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Muito bem. Palmas. Obrigado, presidente. Muito bom. Parabéns, excelente Parabéns. apresentação. Você se superou. Parabéns, ótimo. Adiantado da hora, eu gostaria que o protocolo entrasse. Bom, parabéns. Nesse momento eu estou substituindo o protocolo, nosso protocolo teve que dar uma saída, não é? E estou abrindo perguntas aos palestrantes. Agora disso, eu gostaria de agradecer essa aula de Rotary extraordinária que tivemos de Dr. Jorge Bragança, não é? Realmente extraordinária, e até pedindo para que publicasse isso vai estar no nosso canal do Rotary, essa palestra, mas seria interessante que, se já não foi, fosse publicada ela na revista Rotary. Muito interessante, isso atrai, né? Parabéns, e nesse momento eu abro para perguntas. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Meu caro presidente, eu tenho tido uma dificuldade muito grande. Nós temos 114 associados, pagamos religiosamente em dia, e eu não tenho, me desculpe, como enviar para 114 pessoas essas revistas todas que estão em minhas mãos. Todas. É impossível no momento de pandemia e a verba para mandar isso aqui é muito alta. Eu gostaria de saber o que é que nós poderíamos fazer. Segundo, eu vou na secretaria aonde é enviada a revista, mas nós mudamos. Estamos agora no Abrigo Cristo Redentor, mas eu vou lá, apanho todas as revistas, tenho na minha residência mais de 800 revistas da minha gestão, e eu tenho que separar e acumular dessa maneira que vocês podem ver. Meu Deus. É um trabalho hercúleo para mim e para o meu secretário aqui na minha casa. Com certeza. Eu estou com isso aqui de revista, não, é isso aqui vezes 104. Que coisa. Nós temos aqui vezes 104, é o que acontece para mim. Entendeu? Eu não sei o que fazer, lhe confesso sinceramente. Estou vendo a qualidade da revista, está tudo muito bom. Eu sei que nós estamos no adiantado da hora, mas eu tinha que lhe fazer isso e que tipo, se pudesse me responder rapidamente. Vou te responder rapidamente. Talvez uma franquia, que é a Brasil Rotário, para todos aqueles que estão em dia, liberasse o site das revistas, né? Nós liberamos há alguns meses aqui para todos. Mas deixa eu te falar, meu bem. Não há uma divulgação disso. Parece que nós divulgamos. Muitos até agradeceram, escreveram agradecendo. Mas eu queria dizer, Bira, o seguinte. Eu compreendo perfeitamente essa sua condição. Nós chegamos a pensar no Correio de mandar para as pessoas em casa essa coisa toda. Mas o Correio brasileiro, que já foi um dos maiores do mundo, dos melhores do mundo, hoje é um fracasso, leva atrasado. Nas cidades menores do interior, nós pedimos aos secretários dos clubes que divulgassem e espalhassem, eles entregarem em mãos a todos. Mas numa cidade grande como Recife, como São Paulo, Rio de Janeiro, fica difícil, a gente depende do Correio. Nós agora estamos estudando uma forma, veja bem, nós estamos estudando uma forma de a pessoa poder ter assinatura da revista com a entrega em casa. Bom, isso seria o ideal. É isso que nós estamos procurando. Eu tive que mostrar nessa palestra que eu tenho sido cobrado por alguns associados. Por causa da revista. Mas a revista vem, e a revista está da melhor qualidade. Perfeito. Eu entendi. Eu só lhe peço que, quando tiver essa solução, que, por gentileza, nos informe.
Essa solução é o objeto da nossa discussão atual e que foi provocada exatamente pela pandemia. E isso nós vamos buscar. Vamos fazer uma simulação de valores, de preço, que eu não quero aumentar o preço da revista, quero até dizer mais, Lucas, nós tivemos na revista Rotary Brasil mais de 4 anos de prejuízos operacionais. A partir de 2019 já tivemos lucro operacional, 2020 tivemos lucro operacional, porque enxuguei completamente a máquina e a gente está trabalhando muito bem. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Vamos ver essa Obrigado, solução. meu caro diretor. Devolvo a palavra ao protocolo. Nesse momento, mais alguma pergunta ao palestrante? Não, em função do horário. Exato. Comunicações e propostas, eu tenho a inscrição de Zélia. Não, eu gostaria que, em função do horário, que nós passássemos para o companheirismo. Perfeito. Então, antes eu só vou fazer, que eu já tinha me comprometido, em comunicação e proposta, eu tinha que fazer uma, para lembrar vários colegas, vários companheiros estão aqui, que nosso companheiro Eurico Barros foi eleito o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Para quem não tomou conhecimento pelas nossas redes sociais. Está no boletim. Sim, estão no boletim, mas às vezes as pessoas não leem, é por isso que eu estou trazendo aqui. Não, se não lê o boletim, como é que não vai ler a revista? Bom, companheirismo, eu passo para Joaquim Branco. Boa tarde a todos. Parabenizar no dia 18 de março ao companheiro Silvio José de Oliveira Lins, completo aniversário. No dia 21 de 3, Luciana Carvalho. No dia 22 de 3, Elani, esposa de Ronald Cavalcante. No dia 23, o companheiro atuante Marcelo José Cáter. No dia 23, o aniversário da senhora Ana Cristina, esposa de Henrique Macaíba. No dia 23, o aniversário de Rodrigo Pessoa Cavalcante. No dia 24, Laércio Tavares Araújo, nosso grande companheiro atuante. E no dia 19, doutora Tassiana, esposa de Marcelo Campos. A todos, parabéns. Tempo do presidente. Meus companheiros, nossos sinceros agradecimentos aos companheiros governador Pedro Durão pela excelente apresentação do palestrante, do nosso Carlos Alberto Teixeira, que sempre está com protocolo e secretário quando se faz necessário, a Paulo Rabelo, que iniciou, mas teve um compromisso, ao nosso querido Horácio Mendonça. Horácio, com essa sua belíssima oração rotária. E, como sempre, Joaquim Branco, que brilha quando faz a apresentação dos nossos companheiros aniversariantes. Mas, em particular, eu queria fazer um agradecimento especial ao companheiro governador Jorge Bragança, presidente da revista Rotary Brasil, do Rio de Janeiro, e que é uma figura excepcional. E, sobretudo, ele abrilhantou as extraordinárias palestras que nós temos. Esta é uma das mais brilhantes palestras que juntamos ao nosso cabedal, que é muito grande. Muito obrigado pelos esclarecimentos, sobretudo, que os companheiros, aqueles que me cobram a revista, que entendam que eu separo tudo bonitinho, está separado. Uma mão de obra danada e um dia eu entrego a vocês. Eu entrego. Mas como agradecer ao presidente da Abrol, essa figura extraordinária que está presente, e eu não estou vendo mais alguns companheiros, mas esse eu faço questão de registrar, Dianinha Caetano, que está aí, né? Foi uma palestra que realmente nos esclareceu em tudo aquilo que nós podíamos. Mas eu quero lembrar a vocês, inclusive ao presidente, que segunda-feira, dia 22, às 20 horas, nós vamos ter uma palestra da primeira mulher presidente do Rotary Mundial. Ela. Vou falar. Jennifer Jones. Jennifer Jones,
eu já mandei, eu acho que para todo mundo, às 20 horas do dia 22, próxima segunda-feira. É a primeira mulher, ela é uma figura extraordinária. Eu posso dizer a vocês que trabalhei com ela durante 2 anos no board do Rotary, lá em Chicago, de 2015 a 2017. E já tinha certeza de que ela seria a primeira mulher presidente do Rotary Internacional. Como nós temos a primeira mulher presidente do nosso 90 anos de Rotary, que é a nossa querida Nádia, que vai trabalhar juntamente com ela. Na palestra da próxima semana, que será proferida pelo Dr. Eduardo Paixão, é um médico cardiologista, mas, sobretudo, além do consultório, é um voluntário dedicado ao 5º abrigo do Brasil, com 109 ou 110 abrigados. Ele está permanentemente lá. E eu dei um tema a ele, como ele vê o nosso abrigo Cristo Redentor sendo um voluntário médico há 15 anos, pertencente ele ao Rotary Club do Recife. Gostaria de agradecer a todos que companheiros, e eu, como sempre falo, ninguém constrói uma história sozinho. Sempre encontrará um amigo pelo caminho, e se for um rotariano, ainda melhor. Muito obrigado a todos que compareceram a esse evento. Eu não consigo ver hoje, não sei porque a tela está curta. Agora está. Agora está ligado. E nós vamos, depois desse encerramento, que eu peço ao nosso secretário que coloque a bandeira nacional para que a gente faça uma saudação e encerre a nossa reunião. Obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. De estar com vocês, agradeço a todos e cumprimento todos os rotarianos do Recife, todos que estão presentes na reunião. Obrigado. Você foi extraordinário, Jorge. Muito obrigado. Você foi brilhante. O protocolo agradece a presença dos companheiros e dos visitantes Jorge Bragança, Pedro Durão, Valdemir de Bragança, Maria Alice Rocha, Zélia Castro, Adalberto Rangel, Ricardo Teixeira, Nuno Virgílio Neto, Carlos Gueiros e Antônio Celso Martinez. O protocolo encerra suas atividades, devolve a palavra ao presidente para o encerramento da nossa reunião. Gostaria da bandeira nacional para que fizéssemos uma saudação virtual e a reunião plenária está encerrada. E vamos transformar em companheirismo para aqueles que queiram ingressar. Mas todos estão liberados. Muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde. Parabéns, Jorge. Excelente apresentação. Aprendi muito. Muito Muito obrigada. obrigado. Agradeço muito. Obrigado. Excelente. Muito obrigada, Jorge. Muito boa. Obrigado. Obrigado. Vira. Nada, um beijo. Parabéns, Jorge. Vira. Diga. Vira. Diga. Olha, Geraldo. Geraldo, me faz o favor. A coleção de revista Brasil Rotário, que eu aceitei minha, de Paulo, meu irmão, e do Sueli, a minha esposa, por favor, você sempre está com o Otacílio, meu irmão, entregue essas 3 coleções para ele. E já Meu país você não tem correios. Uma vergonha de país. A de Sueli. Vamos esperar um pouquinho para ter algum comentário. Agora, outra ideia que eu vou lhe dar. Pede aos companheiros, nós temos companheiros que moram no mesmo prédio. Então, pede ao deles que pega dele e mais desses companheiros, ou que moram lá perto deles. Talvez com isso. Eu já não aguento apanhar a revista, selecionar a revista. Há 900 revistas aqui. Eu estou esperando que exista uma brecha para fazer a distribuição para vocês. Não. Essa é a única coisa mais... Você vê o trabalho danado e as revistas ficam acumuladas. Eu reconheço o seu trabalho que você está fazendo. Então, acho que eu lhe pedi para mandar as minhas para trazer aí do meu irmão, que você sempre está com ele,
eu peço desculpa por ter dado a ideia. Enquanto eu for rotariano do clube, eu me meterei. Enquanto eu for rotariano. Mas a sua ideia foi brilhante. Vou entregar a ele. Parabéns, Geraldo. Isso é que é um rotariano arretado, esse Geraldo. Melhor de cabeça de pai e mãe, arroz doce e afelô.